Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês todos estejam bem, junto com suas famílias. Gravo mais um vídeo para a gente continuar a discutir as questões relativas à nossa disciplina MED 106, Fundamentos Históricos, Ético-Políticos e Sociais da Medicina 2, hoje discutindo o capítulo Ascensão da Medicina, de autoria da Viviane Nathan, ok? A autora chama atenção para questões que são muito interessantes, assim, especialmente com relação ao nascimento da medicina em si, que a maior parte das pessoas acredita que a medicina nasce com Hipócrates, lá na ilha de Kos, na Grécia. Na verdade, ela chama atenção para o fato de que o nascimento das artes de cura foi muito anterior a isso. Né? Então, ela se vale, por exemplo, dos achados arqueológicos, da cultura material deixado por civilizações da antiguidade anteriores aos gregos, anteriores, portanto, a Hipócrates, que mostram como determinadas atitudes em relação aos processos de cura são muito anteriores a esse suposto nascimento da medicina, que é o nascimento da medicina, podemos dizer, para o Ocidente, não da medicina inteira. Então, ela chama atenção para a necessidade de observarmos o nascimento da medicina em outros lugares e épocas que não apenas a Grécia da Antiguidade, ou seja, a Antiguidade Ocidental. Então, o texto dela tem essa importância, assim, no meu entendimento, né, de chamar atenção, por exemplo, para essas experiências anteriores aos registros da cultura escrita, por exemplo, de ossos que foram colados novamente após ter sido quebrados. É o que alguns autores, inclusive, consideram os primeiros sinais, de fato, da civilização, quando as pessoas começam a dominar as artes da cura. Ali seria, de fato, vamos dizer assim, a curva civilizatória da humanidade, né? Não a invenção da escrita, que é comumente também a resposta que se atribui ao nascimento, na pergunta que questiona quando nasceu de fato a civilização. A maioria das pessoas indica o nascimento da escrita, né, da cultura escrita, mas alguns autores têm advogado que o nascimento do interesse e do acúmulo de experiências e conhecimento com relação à cura, ao cuidado com o corpo, seria de fato a verdadeira curva civilizatória. Então ela chama atenção para alguns cuidados médicos que poderiam ser já percebidos nesses achados, por exemplo, né? Registros mais antigos, ou registros de cultura material, ou corpos, ou enfim, sítios arqueológicos que possibilitassem o conhecimento desse tipo de informação. Então, ela chama atenção para outras questões que são menos visitadas do que a gente imagina, do que já é nítido a respeito do processo histórico formador da medicina. Primeiro, que a medicina, em resumo, é um processo de acúmulo de saberes, né? Sendo definida como algo acima e além da mera cura, mas como possessão de um volume específico de aprendizado teórico e prático que poderia ser empregado para tratar o doente. Então, esse acúmulo de saberes, ele começa a se organizar em momentos que são anteriores àquilo que geralmente é indicado, vai argumentar ela em seu texto. Ela chama atenção ainda para a necessidade de discutir experiências históricas para além do chamado milagre hipocrático, foi isso que eu mencionei agora há pouco, ou seja, a Hipócrates inventa a medicina, que geralmente é isso que costuma ser dito, né? Existe um conjunto muito grande de experiências que a gente também pode chamar de medicina fora da Grécia e fora do momento que Hipócrates desponta como principal referência nesse sentido. Então ela chama atenção especificamente para a antiga Mesopotâmia, mais especificamente para a civilização babilônica e o Egito como lugares que produziram, civilizações que produziram textos médicos e tradições que há muito precederam aquelas lá dos gregos. Chama atenção ainda para aqueles da Índia, da China, do Extremo Oriente, embora colidindo raramente com a medicina ocidental, até tempos modernos, mais recentes, tem igual reivindicação pela antiguidade na criação da medicina. Algo importante dizer é que muitos conceitos ou princípios tratados por essas diferentes racionalidades médicas aparecem, inclusive, ali na medicina hipocrática. Uma noção de saúde como equilíbrio de tudo que conforma o corpo humano é uma noção compartilhada entre diferentes racionalidades médicas. Não é uma coisa só da medicina hipocrática. Ela chama atenção para isso também. Eu acho que é uma das questões importantes a serem discutidas. Né? Não é um milagre hipocrático, não é um milagre grego. Milagre grego é uma expressão geralmente utilizada pelo pessoal da história da filosofia.
a medicina ela tem fontes de criação diferentes nesse sentido, e todas elas poderiam ser levadas em consideração para entender esse acúmulo e esse processo de ascensão, que no mais das vezes é sempre direcionado para o Ocidente. Então ela remonta essa questão das descobertas arqueológicas, né, bem como a reinterpretação de textos que foram registrados em pequenas tablinhas ou placas de cerâmica que narram determinadas experiências médicas ali na civilização babilônica, especificamente. Nesse primeiro momento do texto que ela fala dos curandeiros da Babilônia e do Egito. Mostra como é que essas práticas de cura foram registradas e têm seguidamente vem sendo ressignificada. Novos elementos são colocados para interpretar corretamente aquilo que os babilônicos especificamente fizeram. No entanto, os achados revelam registros sobre uma importante variedade de sintomas de doenças, alguns dos quais podem ser facilmente identificados em doenças como epilepsia, escorbuto e bronquite, ou seja, eles não sabiam exatamente o que eram essas doenças, nem exatamente qual era a maneira de tratá-las, né, da maneira que hoje nós sabemos ser correta, mas descreveram seus sintomas de formas bastante variadas, inclusive. Já no ano 1700 a.C., acreditava-se, por exemplo, que certas doenças da pele eram infecciosas, sendo perigoso o contato direto entre as pessoas, né, para evitar o contágio. A autora chama atenção ainda para o amplo conhecimento de drogas registrados em documentos, sendo que algumas dessas drogas eram acatadas o bastante para serem copiadas, comentadas por séculos, ou seja, transmitida por pessoas que praticavam as artes da cura, muitas vezes por pessoas, inclusive, que praticavam essas artes em lugares diferentes e em momentos diferentes. Então chama atenção para a importância desses registros também, como eles podem ter fundamentado o estudo de determinadas substâncias, de determinadas drogas, provenientes de plantas, por exemplo, para que fossem aplicadas a alguma doença. Comenta-se ainda a respeito dos registros que descrevem os sintomas, havendo consequente diagnóstico e referência a um provável desfecho da condição daquele paciente. Então, os sinais poderiam ser indicativos de um desenvolvimento da moléstia que poderia levar, por exemplo, à morte, ou não, poderia levar a outro tipo de estado. Então, os babilônicos começaram a registrar de maneira bastante interessante como o processo de adoecimento se dava com as pessoas. E um texto de 650 a.C. registra aquilo que seria um episódio epilético, de maneira, digamos assim, bastante interessante, porque entende aquela manifestação da doença como um episódio que não era físico, mas que era sobrenatural. Então, abre aspas. No momento de sua possessão, enquanto ele está sentado, o olho esquerdo do paciente move-se para um lado. Um dos lábios enruga-se, a saliva flui da sua boca e a mão, perna e tronco do lado esquerdo sofrem abalos como uma ovelha morta. É o mictu, o movimento da ovelha quando morre, os espasmos musculares eram comumente chamados de mictu. Se no momento da possessão sua mente estiver alerta, o demônio pode ser expulso, retirado do corpo. Quem retira o demônio do corpo? O médico. Se no momento da possessão sua mente não estiver tão alerta, o demônio não pode ser expulso. Então, o tratamento não terá sucesso. A descrição apresentada pelo documento se relaciona à natureza das atividades médicas entre os babilônicos, ligadas essencialmente ali naquele momento a questões espirituais. Geralmente aquele que promove a cura é aquele que também lida com as questões sobrenaturais, é também um sacerdote. Não seria raro, portanto, que um curador pudesse prever o futuro ao examinar as vísceras de um animal. Isso acontecia em outras culturas também. Entre os gregos era também bastante comum que sacerdotes pudessem prever o futuro, organizar questões do horóscopo a partir da leitura das vísceras de uma galinha, né? Nesse sentido, a autora identifica a existência de dois tipos de atividade médica entre os babilônicos. A primeira, o primeiro tipo,
seria envolvido com a manipulação de drogas, de poções, bandagens similares, teria um domínio mais técnico, digamos assim, entre muitas aspas, e o segundo seria mais envolvido com as questões espirituais, semelhantes à de um exorcista, utilizando encantos, rituais de cura, etc. Então você vê que as atividades se dividem dessa maneira. Uma que poderia se aproximar de algo que a gente chamaria de técnica, sem garantir que fosse técnico de fato, e outra 100% religiosa, lidando com as questões sobrenaturais. O Código de Hammurabi, que todo mundo já deve ter ouvido falar dele, Hammurabi foi um governante daquela civilização, determinava o valor das taxas a serem pagas aos médicos, e esse valor dependia geralmente da condição ou status social do paciente atendido. Se o paciente tinha uma boa condição financeira, ele pagava mais. Se ele não tinha, se ele tinha uma condição financeira prejudicada, ele pagava menos. Ao mesmo tempo, havia uma questão relativa à atuação do próprio médico. Sanções, ou seja, castigos, punições que poderiam ser indicadas para o médico que falhasse nos tratamentos. Um tratamento mal sucedido, por exemplo, de um olho que levasse a cegueira, produziria a mesma coisa no médico. Se ele fez com que a pessoa perdesse a visão, ele também deveria perder. Todo mundo já deve ter ouvido falar do chamado Código de Hammurabi. Vem daí aquela expressão olho por olho, dente por dente. Ao contrário do que afirmou o historiador grego Heródoto, pai dos historiadores, no Ocidente, para quem a Babilônia era uma terra sem médicos, os registros, na verdade, indicam a constituição de práticas de cuidado, mesmo que não estruturadas à maneira de outros tempos e lugares, ou da maneira como os gregos começaram a estruturar. Então, uma das coisas que a Vivian Norton comenta é que o Heródoto provavelmente teceu essa consideração a partir de um costume daquela região, da Babilônia, das pessoas não se desfazerem dos doentes, mas levarem os doentes para que eles fossem alvo da consulta de outras pessoas. Ele dizia que as pessoas doentes eram levadas ao mercado e ali deixadas, e as pessoas que passavam teciam teses a respeito do estado delas. Geralmente, segundo a autora, havia um costume de se tentar criar soluções comunitárias ou soluções coletivas para determinados problemas. Isso poderia ter sido a razão pela qual o Heródoto concebeu que a prática da medicina era inexistente entre os babilônicos. De outro lado, ele escreveu coisas diferentes a respeito dos egípcios. Ele considerou que os egípcios tinham uma medicina de fato e que essa medicina era bem mais desenvolvida, bem mais apurada do que aquilo que se observava, por exemplo, na Babilônia. Então, ao descrever a atividade médica no Egito, Heródoto indicou a existência de uma multidão de especialistas para cada doença, numa proliferação de médicos para a cabeça, para os dentes, para o abdômen e para as mais obscuras doenças. Então havia entre os egípcios uma atividade médica pulsante, ao contrário daquilo que ele acreditava ocorrer entre os babilônicos. A elevada reputação dos médicos egípcios foi obtida graças às suas habilidades como diagnosticadores e cirurgiões. No papiro de cirurgia do Eden Smith, que não é um documento, é um documento traduzido, é uma tradução, do documento dos papiros egípcios de fato, 42 dos 58 exames registrados ali levavam a recomendações de tratamento para uma doença específica, o que poderia indicar, de fato, uma apuração, um processo de sofisticação desses conhecimentos de cura entre os egípcios. Para além das práticas religiosas, que eram muito comuns, mais uma vez, aquele que promove a cura é aquele que também lida com as questões espirituais ou sobrenaturais, era comum a esses médicos ter que tocar, ver e cheirar o paciente, até mesmo aferir o pulso, que era algo comum a outras racionalidades médicas também, como a tradicional medicina chinesa e a medicina Ayurveda. Isso teria dado a esses médicos egípcios uma noção sobre os processos orgânicos, cujas alterações patológicas eram frequentemente atribuídas ao resultado de resíduos em putrefação que se coletavam dentro dele. Isso levou eles a entender um pouco os processos infecciosos, por exemplo, que uma ferida que tem pus, ela deve ser limpa.
o pus não pode ficar ali, etc. Aquela infecção pode se espalhar. Esse tipo de observação empírica levou eles a esse tipo de conhecimento. Acreditava-se, por exemplo, num outro sentido, que a temperatura elevada do ânus poderia causar fraqueza no coração. Desenvolveu-se o costume de se concentrar a atenção para a produção de pus e na limpeza do corpo, como eu mencionei agora há pouco, pelo uso de purgantes e enemas, bem como de banhos e perfumes, ou de maquiagens, por exemplo, que poderiam estar ligados a cuidados em saúde. Tais procedimentos eram seguidos também nos processos de mumificação. Os processos de mumificação, especificamente, foram muito importantes para os egípcios, porque possibilitou a esses curadores conhecer mais intimamente o corpo humano. Como o processo de mumificação levava necessariamente à retirada de órgãos, inclusive um tratamento especial de determinados órgãos, obrigatoriamente eles começaram a conhecer melhor algumas minúcias. O que não significa que eles tinham um pleno conhecimento da anatomia, mas tinham um conhecimento talvez um pouco mais avançado do que curadores que viviam outras realidades culturais. Famosos por suas drogas, os egípcios variaram do alho poró, a gordura do hipopótamo, a romã, uma fruta, ao lápis lazuli, receitados como remédio para algumas doenças. O lápis lazuli é aí esse mineral que vocês estão vendo, utilizado para extrair matéria-prima para maquiagem, mas também para fazer joias, enfim. A gente pula dos egípcios para os gregos. Os gregos seguirão em contato com os egípcios, inclusive, durante algum tempo. Compartilharão com os egípcios alguns conhecimentos importantes no campo da medicina, E a grande chave para a medicina grega, ou o grande chamariz para a medicina grega, é o chamado Corpus Hippocráticos, a obra do Hipócrates da ilha de Kos, aquele que é conhecido como pai da medicina, ou poderemos dizer a partir de agora, o suposto pai da medicina. São 60 textos reunidos ali que mostram uma variedade de informações sobre o desenvolvimento da medicina grega em si, incluindo uma multiplicidade de agentes de cura, bem como o papel dos mestres da arte, inclusive na transmissão de saberes para os seus aprendizes. A religião, nesse caso, dividia espaço com a prática da cura desses médicos ocidentais que estão ali surgindo, Os discípulos de Asclépios. A religião ela tem um lugar reservado e garantido. O médico, mesmo que ele considere que a religião não responde tudo, ele ainda vai garantir a ela o seu espaço, ele vai trabalhar junto com ela muitas vezes. E muitas vezes o médico ainda é o sacerdote. Talvez entre os gregos comece a separar um pouco as coisas, havendo curadores, existindo curadores que se dedicam apenas a essa atividade, mas existindo também aqueles que se dividem entre as duas práticas, o sobrenatural, o contato com as questões religiosas, e a mais propriamente dita como prática da medicina. Geralmente a ocorrência de epidemias, por exemplo, podia reacender a fé das pessoas na cura pela intervenção dos deuses. E aqui especificamente, a autora chama atenção para uma epidemia ocorrida em algumas regiões da Grécia, mas especificamente em Atenas, entre 430 e 427 a.C., que teria fortalecido o culto a um deus chamado Asclépios. Asclépios para os gregos, Esculápio para os romanos. E que esse culto teria substituído o culto a outra divindade que também era entendido como deus da cura, que era Apolo. Apolo, inclusive, que é pai de Asclépios. A gente vai ver algumas questões relativas à história, a mitologia em torno de Asclépio aqui. Asclépio ou Esculápio era filho de Apolo com a mortal uma ninfa chamada Coronis, filha de Flégias, que era rei dos Lápidas. E aí acontece, como em toda a mitologia grega, uma tragédia, uma confusão que provém da natureza humana das divindades gregas. A Coronis, ela temia que, se tornando cada vez mais velha, envelhecendo, ela seria abandonada por Apolo. Então ela se adianta, grávida de Apolo, e procura um outro par romântico.
ela se junta a Isques, trai Apolo, portanto. Apolo, né, não gosta nada do que ocorre e mata Isques. E pede a sua irmã Ártemis que mate Corones, a sua esposa. E aí o que acontece? Corones estava grávida de Asclépios. Asclépios vem ao mundo, né, a partir de uma cesariana. Ele foi retirado do ventre de Corones por Apolo, seu pai, e recebeu esse nome, Asclépios. Não encontrei uma referência a respeito certinha a respeito do significado do seu nome, Asclépios. E Asclépios foi então entregue aos cuidados de um tutor. O tutor de Asclépios foi um centauro chamado Quiron. Quiron cuidou intelectualmente de Asclépios, ensinou a ele as questões do mundo em um lugar específico que foi o Monte Pélion. E ali ele fez uma série de coisas, teve uma série de progressos, inclusive ressuscitando os mortos. O fato de ele ter ressuscitado os mortos não agradou Zeus. Zeus mata Asclépio, ou Asclépios. Só que aí o que acontece? Ele é considerado um herói. Ele promove ações que são consideradas positivas. Asclépio renasce como Deus. Ele é divinizado, né? Ele se torna Deus. Ele de semideus se transforma em deidade, como acontece com outros semideuses na mitologia grega, inclusive. Em princípio, eram a ele atribuídos 2 filhos, Podalírio e Macaon, que eram médicos assim como ele. Esses 2 são citados na Ilíada, lá de Homero. E da sua união com uma mulher chamada Epione, nasceram pelo menos 4 filhas. Aceso, que significa a que cuida de, Iaso, que significa a cura, Panaceia, que é a que socorre todos, e Higia, que é a própria saúde. Panaceia é inclusive uma expressão que se utiliza para substâncias que curam todas as coisas, a busca de uma panaceia, a busca de um antídoto universal. Né? A panaceia ela cura todos, ela socorre todos. É aquela que consegue solucionar todos os problemas de saúde, por exemplo. Não existe panaceia ainda para coronavírus, por exemplo. E aí o que acontece? A história de Asclépios gera não só a crença religiosa, mas também um simbolismo em torno da medicina. E aí as insígnias da presença dessas divindades se transformam nas insígnias, ou seja, nos símbolos da própria medicina, entre os gregos especificamente. Isso dura, inclusive, até hoje, com uma confusão que a gente vai ver agora daqui para frente. As insígnias usuais do Asclépio eram a serpente ao redor de um cajado, ou bastão, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Ele está em pé, escorado em um cajado gigante, e há uma cobra, uma serpente, enrolada nesse cajado. Então a representação é essa, né? É a representação da própria medicina hoje, é o símbolo da medicina. Bastão de Asclépio, ou bastão de Esculápio, com uma serpente enrolada. Esse símbolo ganhou força da antiguidade, né? Como aquele que representa a própria medicina. A serpente simbolizaria a Piton de Delfos, uma criatura morta pelo pai de Asclépio, Apolo, e essa criatura teria a capacidade de renascer ao trocar a sua pele constantemente. Seria uma representação dos processos de cura. No entanto, acontece que esse símbolo é sempre confundido com esse outro, que é o caduceu de Hermes, ou caduceu de Mercúrio. Vocês já devem ter visto isso em vários lugares e possivelmente, inclusive, já confundiram isso com o símbolo da medicina. Esse é o símbolo das ciências contábeis, mais comumente. Né? Ele foi associado a questões relativas ao comércio, está ligado à história, à mitologia de Hermes, ou Mercúrio, por exemplo. Como ele apronta uma série de digamos assim, travessuras, entre aspas, e acaba tendo colocado sob seus cuidados um rebanho, administra esse rebanho, enfim, lá na mitologia específica desse deus.
O caduceu é envolvido por duas serpentes que representam o equilíbrio da vida. E é desde a antiguidade adotado como símbolo do comércio, questão que foi relacionada às qualidades de Hermes como mensageiro e hábil negociador. As serpentes, inclusive, representariam um infinito. Representariam também o número 8. Estão vendo? O número 8, ou símbolo do infinito, é uma das questões que se coloca para o caduceu de Hermes ou Mercúrio. Ainda falando das questões relativas à medicina grega, né? E a divindade específica, o Asclepios, né? Existia a prática de poder levar um doente para um templo dedicado a Asclepios e esperar que a divindade curasse aquela pessoa. Ela passava a noite no templo e ali poderia ocorrer, de fato, o processo da cura ou poderia ocorrer ainda a inspiração de um sacerdote que poderia informar de maneira mais completa, informar melhor ao médico como ele deveria agir, por exemplo. Né? O médico informava o sacerdote de que maneira, aliás, o contrário, o sacerdote informava o médico de que maneira ele deveria proceder para alcançar a cura daquele paciente, especificamente. Isso só ocorria a partir de uma inspiração da deidade. Ao mesmo tempo que as crenças religiosas dividiam a atenção com o próprio exercício da medicina, havia um problema relacionado à escassez de médicos entre os gregos. Né? Essa não era uma questão enfrentada apenas pelos médicos, é uma questão enfrentada pela história da própria humanidade. Nós temos um número menor de profissionais de saúde diante da demanda. Né? Isso acontece em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Há uma concentração em regiões específicas, só para a gente fazer essas comparações. Mas no caso ali não existia um processo formal de educação médica como existe nos dias de hoje. Esse processo formal de educação médica ele vai se iniciar ali de maneira bastante incipiente e vai ganhar os contornos mais parecidos com aqueles que nós observamos hoje apenas no final da Idade Média. A dietética e o uso de drogas, especialmente aquelas receitadas desde os médicos egípcios, eram geralmente a primeira opção de tratamento entre os médicos gregos da antiguidade, sendo a cirurgia considerada o último recurso, mesmo sem haver conhecimento profundo dos órgãos. Eles não tinham conhecimento profundo de anatomia ou de funcionamento dos órgãos, né? Mas se arriscavam em alguns procedimentos. No século IV a.C., Aristóteles, que é um sujeito fenomenal, não se preocupava apenas com filosofia, ele é muito conhecido por conta dela, né, do seu pensamento filosófico, discípulo de Platão, mas ele se preocupava com uma série de questões para além da filosofia, que é a mãe de todas as ciências. Ele se preocupava com astronomia, ele se preocupava com biologia, então, portanto, ele começa a se interessar por anatomia. Né? Tendo empreendido um programa de investigação zoológica e biológica, e que depois Diócles de Caristos, né, acabou concentrando em um livro sobre dissecação de animais. Ou seja, é um sujeito fenomenal. Os gregos começam a caminhar com relação ao conhecimento do corpo com esse tipo de iniciativa. No entanto, os avanços mais conhecidos no que se refere à anatomia ocorreram fora do território da Grécia, o território europeu, né, mas em possessões gregas fora desse território, ou seja, em Alexandria, no Egito, né, o Egito já helenizado, a partir da expansão helênica promovida pelo Alexandre o Grande. Então, lá em Alexandria, sob o governo de Ptolomeu, algumas coisas interessantes foram empreendidas por um conjunto de médicos gregos, né, dentre eles Herófilos, Praxágoras de Cos, ou seja, o cara que nasceu no mesmo lugar, na mesma região ali, na mesma ilha, especificamente de Hipócrates, e Erasistratos. São os caras que estão fazendo dissecação e vividissecação lá em Alexandria. Vividissecação é a investigação do corpo com as pessoas vivas ainda. Havia uma autorização para a promoção desse tipo de trabalho na prisão de Alexandria. E a dissecação do cérebro, promovida pelo Erasistratos. Então, ficaram conhecidos, né, por conta dos registros realizados a partir dessas experiências anatômicas lá em Alexandria. Partindo para os romanos, entre eles a influência da medicina grega foi contínua e muito grande, decisiva até o ano 80
a.C. Já a partir de 60 a.C., um grupo denominado metodistas passou a ser hegemônico dentro dessa medicina romana, superando as referências gregas. Trabalharam com a ideia de que o corpo era composto por átomos e polos, e as doenças seriam justamente a desarmonia ou desequilíbrio entre átomos e polos. Notem que é diferente, mas não tanto da tese central de Hipócrates sobre os humores, né? A saúde depende do equilíbrio de determinadas substâncias que habitam o corpo. Se essas substâncias, ou elementos, eles estão em desequilíbrio, eles provocam a doença. Essa também não é uma percepção só de Hipócrates, nem só dos metodistas. É de outras racionalidades médicas, como a tradicional medicina chinesa também. Para os metodistas, o processo de cura e atuação do médico deveria ser realizado rapidamente, seguramente e prazerosamente. Né? Um conjunto interessante. Rápido, seguro e prazeroso. Havia grande provisão de hospitais entre os romanos, principalmente em territórios longe de Roma, em territórios conquistados e territórios em processo de conquista. Isso dá origem aos chamados hospitais de campanha, que infelizmente estão se reproduzindo agora por conta dessa terrível crise do coronavírus, né, da pandemia. A técnica do hospital de campanha vem das iniciativas romanas, portanto. Tinham como objetivo atender as tropas que estavam no processo bélico, ou seja, no processo de territorialização, de conquista por parte do Império Romano. Em sua porção ocidental, o Império era servido especialmente por médicos estrangeiros, muitos deles não ocidentais, inclusive, relativamente pobres. Na porção oriental havia uma presença maior de médicos gregos, e ali eles tiveram mais sucesso, florescendo intelectual e socialmente. Né? Entre os romanos, Galeno acabou se fixando. Galeno, famoso por suas teses sobre circulação do sangue, acabou se fixando com a mais influente referência médica. Ele acabou se estabelecendo como uma espécie de ordenador geral da medicina ocidental, em um período muito extenso, e vai acabar, de fato, se tornando uma referência central para esse mundo latino e grego. A decadência da civilização helênica, ou seja, grega, fortaleceu esse crescimento, ou abriu as portas para o crescimento de Galeno. O aparente domínio de Galeno na literatura médica do passado, bem como de suas conquistas na anatomia e de outros ramos da medicina, foram vistos como impossíveis de rivalizar durante séculos. O que não deixa de ser impressionante. Por causa das teses deles, hoje nós somos sabedores, não terem nada, ou terem pouca coisa a ver com a realidade da circulação do sangue especificamente. As tradições hipocrática e galênica foram impostas através do estabelecimento de uma formação médica baseada principalmente no aprendizado preso aos livros, ou seja, teórico, e afastado da prática, no mundo da prática. Esse desequilíbrio entre teoria e prática ele só vai ser resolvido, digamos assim, começar no século XVII, se aprofundar no século XVIII, se resolver no XIX e no XX. Inclusive, havendo uma ultrapassagem da prática sobre a teoria, o que hoje tenta se reequilibrar. Então, durante bastante tempo, o estudo das teorias, o estudo das teses médicas era tido como suficiente para formar um médico, o que a gente sabe que não é suficiente. Em 313 em diante, a partir da instituição do cristianismo como religião oficial, a gente tem uma nova perspectiva. Ela se torna religião oficial do Império Romano, se instala a partir de uma relação bastante ambígua com a medicina, porque impõe a ela determinados limites, porque quem passa a determinar as questões do mundo da saúde é a vontade de Deus. Não é mais o conhecimento a respeito da natureza e o conhecimento a respeito do próprio corpo. Então, não chegamos aqui na interpretação do Wittgenstein a mesma interpretação que tem o Richard Gordon, por exemplo, lá na assustadora História da Medicina, no capítulo Hipócrates e tudo mais. Ele diz que os médicos se transformam em inimigos da Igreja Católica. Para Wittgenstein não chega tanto, mas os processos de cura eles vão sofrer intervenção por parte da presença da Igreja. No entanto,
é a própria igreja que preserva determinados elementos do conhecimento médico, inclusive da antiguidade. Se ela não tivesse feito isso, muito provavelmente tais conhecimentos teriam se perdido no próprio tempo. Então ela coloca como entre os séculos 5 e 6, alguns dos mais reconhecidos médicos no Ocidente cristão, por exemplo, eram pagãos não arrependidos, não eram cristãos, portanto. Fato que teria sido superado a partir da difusão da medicina galênica, marcada pela atração para um criador monoteísta, um Deus único, associado aos benefícios observados pela ação das drogas e das técnicas cirúrgicas então existentes, que poderiam ser interpretados como exemplos primordiais, não das capacidades ou possibilidades da própria racionalidade humana, mas como exemplos da bondade de Deus. Eles foram, né, revelados por Deus. Né? Entre aí algumas questões teofilosóficas interessantes de Santo Agostinho, inclusive, mas isso é outro papo. Embora as instituições da igreja oferecessem uma fonte potencial de conflito com a medicina, ao contrário daquilo que Richard Gordon tenta ressaltar no texto dele, isso foi superado pelas maneiras com as quais, cada vez mais, a igreja agia como preservadora do próprio ensino de medicina, através da patrística, incluindo aí todos os conhecimentos do passado, preservando-os de maneira decisiva. O avanço da igreja acabou transformando o conceito de hospital, por exemplo, nascido lá no Império Romano, né? Sendo que a antiga caridade havia sido estritamente limitada a grupos particulares no passado, geralmente homens, judeus e cristãos ampliaram essa noção de caridade, incluindo aí todos os seus seguidores da sua fé, especificamente, mas também aqueles que poderiam ser seguidores em potencial, ou seja, os cristãos em potencial. O surgimento, criação de novos hospitais ocorreu sistematicamente em cidades que eram centros de peregrinação na Europa, por exemplo, né? Cidades para onde um número muito grande de pessoas afluía. Houve um interesse muito grande, não só de ter um atendimento espiritual dessas pessoas, mas de ter um atendimento em saúde. O atendimento de saúde poderia ser considerado, né, um dos pontos possíveis de cuidado da própria fé, não só de cuidado em relação ao corpo. A cristandade ampliou a malha de albergues, erguidos inicialmente pelos judeus, antes concentrados em Jerusalém e direcionados aos peregrinos ali no ano 60 d.C., estendendo-os até regiões como a atual Turquia, Itália, norte da África e sul da França. Em ambientes de franco diálogo entre diferentes conhecimentos, a gente tem a discussão a respeito da influência árabe na ascensão da medicina, que é bastante negligenciada, apesar da presença árabe ser algo marcante, não apenas nesse processo de ascensão da medicina, mas dentro da própria Europa. O Ocidente ele já foi árabe, em grande medida, durante um bom tempo. Regiões inteiras da Europa foram, né, territorializadas ou reterritorializadas, conquistadas por árabes. Né? Então, há uma série de estudiosos árabes que atuaram nesses territórios e produziram conhecimentos muito interessantes para diferentes áreas, tais como a medicina, a filosofia e a matemática, por exemplo. E esses conhecimentos eles são, infelizmente, negligenciados. Né? Essa colaboração é negligenciada em grande medida. Em franco diálogo entre diferentes conhecimentos, especialmente os de origem grega, bizantina e árabe, a medicina galênica foi interpretada ou reinterpretada por médicos como Bain Ishaq, um cristão árabe residente em Bagdá no século IX, responsável pela tradução de 129 trabalhos de Galeno para o árabe e para o siríaco. E esse tipo de trabalho, de tradução, né, de textos antigos e sistematização desse conhecimento durou, portanto, até pelo menos o século XIII, na Idade Média. Dentre os diversos compêndios médicos árabes, destacaram-se os de autoria de Arrazi, Al-Majuzi, o Ibn Sina, ou também conhecido como Avicena. Ibn Sina é um personagem desse livro aqui, ó, O Físico, de Noah Gordon, que é a história de um cirurgião barbeiro inglês que vai até o Oriente, vai até a Pérsia estudar medicina em Madrasal,
vai encontrar o maior médico do mundo, que é Ibn Sina, né? Ele é o personagem aqui de uma obra, né, literária, portanto uma obra de ficção. Também é filme, que é interessante, talvez a gente até discuta essa obra mais à frente, quando a gente for falar dos processos de educação médica mais especificamente, que ainda retém primazia dentro da tradição médica árabe, né, segundo a Vivian Newton, uma série de conhecimentos elaborados por esses estudiosos, e que reinterpretaram, por exemplo, os escritos de Galeno. E reinterpretaram outros autores, como Aristóteles. Tanto Ibn Sina quanto o famoso médico e filósofo árabe espanhol Averroes e o médico judeu Moses ben Maimonides, também em atividade na Espanha no século XII, no norte da África e no Cairo, se especializaram, além do estudo experimental da medicina em si, na pesquisa filosófica. Ou seja, eles transitavam por diferentes campos do conhecimento. Eram craques, né? Grandes intelectuais, grandes cientistas, ali em plena Idade Média. Então isso é interessante discutir também. Muitas vezes as pessoas falam da Idade Média como a Era das Trevas, acaba tudo. A gente negligencia que, primeiro, que não são tantas trevas assim, porque a própria Igreja Católica, acusada de ser o centro das trevas, ela preserva o conhecimento em grande medida. E depois, porque o mundo não se resume à Europa. E essa temporalidade, ela é ocidental, ou seja, é europeia, não é de todo mundo. Então tem outros lugares fora e dentro da própria Europa, mas sob outras lógicas civilizacionais ou culturais, e estão desenvolvendo conhecimentos específicos. A igreja que preserva, ela também alija, ela também esconde, ela também pretere determinados conhecimentos, de fato, como aconteceu com a obra de Aristóteles. Mas os árabes são os responsáveis por manter a obra de Aristóteles, por exemplo, só fazer esse parênteses, né? A concentração do treinamento intelectual, que era grande entre os árabes, não impediu que essa tradição médica pudesse desenvolver, por exemplo, tratados de cirurgia, com detalhes sobre complexas intervenções abdominais ou ainda em relação ao tratamento de catarata e os mecanismos da visão. Aí é interessante que no filme retirado do livro, vou voltar mais uma vez ao exemplo do físico, no filme e aqui no livro, há uma passagem em que se discute uma cirurgia de catarata, mas feita por médicos judeus na Inglaterra, que desperta lá a vontade do personagem principal de ir até o Oriente aprender medicina com Ibn Sina. Porque aqueles médicos judeus haviam estudado no madrasá, ou seja, na faculdade de medicina de Ibn Sina. É bem interessante isso. E aqui, né, acaba se encontrando com as informações que são apresentadas pela autora. As instituições médicas aí já no mundo bizantino podem ter inspirado as ocidentais, especialmente com relação à variedade de serviços oferecidos, especialmente após o ano de 1250, a criação de especialidades nos hospitais, por exemplo, especificamente. E aí, a autora utiliza o termo Idade das Trevas, que eu não sou muito fã dele, enfim, uma série de questões, como aquelas que ela mesma apresenta no texto, a crise do Império Romano do Ocidente, marco fundador chamado Idade Média Europeia, há também uma crise da medicina, especialmente a partir do declínio do número de médicos, que é uma constante, né, ausência de médicos. Manuais resumidos substituiriam os antigos tratados, e isso começa a ser um problema, e se inaugurou uma era do faça você mesmo, do yourself, que servia geralmente em relação à medicina dietética, cujos manuais continham instruções básicas acompanhadas de breves diagnósticos e tratamentos, como se fosse uma pequena bula que dissesse, olha, tal coisinha você faz de tal jeito, ou seja, não havia mais uma estrutura de formação de novos médicos durante um determinado período. Aí tem a inauguração do ensino patrístico, dentro das estruturas da própria Igreja Católica, especificamente. A medicina passou para um quase completo domínio eclesiástico, como já citado, sendo que os monastérios, abadias e catedrais seriam os principais centros do conhecimento a partir do século IX, né?
a inauguração desse novo modelo de ensino, a medicina medieval passou então a dividir o espaço com crenças naturais do mundo religioso cristão, com a fundação de centros de cura nos quais homens santos, por intervenção da divina providência, realizavam a cura dos enfermos. Se acreditava, inclusive, que nobres poderiam fazer isso, reis especificamente, né? A imposição das mãos, a taumaturgia poderia curar as pessoas de determinadas doenças, determinados males. E aí a gente volta em uma questão já colocada pelo Richard Gordon no texto dele, a respeito de santos especializados em determinados problemas de saúde. Então, a autora cita Santa Delfina, doenças mentais, São Roque, da peste. E aí eu lembro sempre, toda vez que eu escuto São Roque, eu leio São Roque, eu lembro de São Roque na carroceria de uma caminhonete circulando pela cidade mariana, próxima aqui de Ponte Nova, abençoando a cidade contra coronavírus, contra a Covid-19. Santa Blaise, a Santa da Garganta, poderíamos citar uma série de outros, né, para uma série de doenças, de males. A partir de um determinado momento, o processo de formação médica reacende de maneira, digamos assim, mais formal do que no passado, a partir das primeiras faculdades ou das primeiras universidades. Ela chama de Universidade de Medicina. A partir de 1080, em Salerno, cidade portuária no sul da Itália, a mescla de conhecimentos das culturas grega e árabe reativou a especulação teórica do ensino médico, havendo após 1200, o ano de 1200, a reintrodução das teorias galênicas a partir da tradução tradução base do árabe, além dos estudos de Aristóteles. Salerno se transforma em principal centro formador de médicos da Europa. Vai ser rivalizado depois com outros centros de formação, na própria Itália ou em outros países, em outras regiões da Europa, ao longo do tempo. O ensino de medicina deixou a característica dos círculos de mestres e aprendizes, formalmente a partir do ano de 1400, passando a integrar as universidades nascentes, o que provocou a sistematização do ensino baseado em textos ali adotados pelos círculos formais dessas universidades. Estabeleceu-se, porém, uma hierarquia entre os médicos acadêmicos e os cirurgiões, por exemplo. Essa divisão vai se manter até pertinho da gente, no século XIX, pelo menos. Os cirurgiões eram treinados separadamente dentro das universidades e eram tidos como possuidores de um conhecimento inferior, portanto. Abaixo dos cirurgiões estavam aqueles que não tinham nenhum tipo de formação acadêmica, que eram os barbeiros, cirurgiões barbeiros. Era um grupo de curadores populares que sobreviverá em muitos lugares do mundo até o século XIX também. O personagem principal, voltando ao exemplo mais uma vez, da obra, o físico, é um barbeiro. É um aprendiz de barbeiro, aliás, que desenvolve o desejo de se tornar médico. Mulheres e não cristãos estavam fora, muitas vezes, da maior parte dessas instituições. Lamentavelmente, essa é uma situação que se estabelece até quase chegar à nossa realidade aqui. Bom, eu espero que o vídeo longuíssimo de 48 minutos ajude vocês a compreender um pouco melhor a ascensão da medicina, segundo o Vivian Nuttall, segundo sua interpretação. E eu espero o feedback de vocês com relação ao material e as metodologias que têm sido empregadas nesse período de incertezas. Espero que todos mantenham saúde e que nos reencontremos muito em breve. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.